Boa tarde, turminha do sétimo ano. Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem e preparados para mais uma aulinha de português, tá? Essa que será a nossa oitava aulinha de português indo para o YouTube, tá bem, pessoal? Bom, o que é que eu tenho preparado para a gente hoje? Hoje a gente vai dar, como prometido na última aula, a gente vai dar sequência imediata, justamente onde a gente terminou, certo? No livro. E, para vocês terem já preparados em mente, hoje a gente vai continuar o assunto, o tratamento de gêneros textuais. Eu quero que vocês, se vocês não notaram, quero que vocês notem o trabalho que a gente está tendo em gênero textual, produção textual e tudo mais. Apesar de ter abordado uma pequena produção textual com vocês só, no ano eu já tive uma produção textual um pouco mais elaborada. Mas é interessante vocês perceberem essa preocupação, tanto minha quanto o livro, quanto da escola, tá? Porque vem sendo uma preocupação geral trabalhar no gênero textual nos últimos anos do fundamental, tá, pessoal? Bom, dito isso, hoje a gente vai continuar o estudo de gênero textual e a gente vai conhecer um novo tipo de gênero textual, que é a carta pessoal, certo? Então, vamos lá para a página 39, onde a gente vai diretamente para a sessão de prática de leitura. Espero vocês por lá, viu? Mais uma vez, página 39, sessão prática de leitura. Pronto, pessoal. Vocês já estão aí com seus livrinhos abertos, já estão vendo aí na telinha onde a gente vai começar, certo? Na página 39, finalzinho dela. E antes da gente começar a leitura propriamente dita, eu gostaria de perguntar, fazer uma pequena introdução com vocês, né? Quem foi que nunca recebeu uma cartinha, né? A gente, a gente tem um costume de pensar assim, é porque ninguém usa mais carta, não sei o quê, manda um e-mail, tá tudo bem, tal, não sei o quê. Mas uma cartinha pessoal tem um certo glamour, digamos assim, né? Eu mesmo, eu mesmo guardei todas as cartinhas que recebi, certo? De todos os tipos. E tenho um carinho enorme por todas elas, tá? A carta tem esse poder, assim como os livros têm em cima dos filmes, por exemplo. A carta tem em cima das mensagens do WhatsApp, né? A carta demonstra que você teve um certo trabalho para fazer. Então, você sempre se sente especial quando você recebe uma cartinha, né? É bem curioso isso, né? Bem curioso. Porque antigamente a gente recebia uma carta, você recebia uma carta de alguém, e eu estou falando bem tempos atrás mesmo, 60, 70 anos atrás, você recebia uma carta de alguém, o pessoal ficava contente que estava recebendo uma carta, ou seja, tem alguém querendo falar com ele, estava trocando cartinhas, era muito legal. Hoje você fica feliz, você ainda continua feliz por outros motivos, obviamente, não porque você estava recebendo só uma mensagem, mas já porque aquela pessoa teve um carinho, certo? Um trabalho, fazer uma cartinha para você, seja de amor, de amizade, de qualquer coisa. As cartinhas têm esse certo apelo, né? É interessante a gente conversar sobre isso. Bom, mas vamos lá. Texto 4, carta pessoal, prática de leitura, tá? Comunicar-se por meio de cartas com pessoas que estão distantes é um hábito cada vez mais em desuso, em decorrência do avanço e da facilidade de acesso das tecnologias digitais de comunicação. Isso é meio é o óbvio, digamos assim, né? Com o avanço do telefone, depois do telefone, as mensagens digitais, internet, não nessa ordem, né? Internet, mensagens instantâneas, digitais, tudo isso foi deixando em desuso a cartinha, tá? Não que ela não seja utilizada, como eu disse, muitas vezes a gente recebe uma cartinha, fica contente, mas em comparação a 100 anos atrás, né, tenho em mente que era bem mais utilizada, certo? Inclusive, reinos, quando queriam se comunicar, obviamente, hoje tem toda uma questão diplomática e tal. Mas você tem em mente aí como era a comunicação antigamente, né? Você, digamos assim, você é um rei, você quer se comunicar com um reino que está aí, digamos assim, que tem um reino aqui em Pernambuco, digamos que tem um reino ali, mais ou menos em São Paulo, né? E aí, você quer se comunicar com a pessoa sobre uma possível aliança e tal, para conquistar um reino que está mais ou menos ali perto da Amazônia. Veja a distância. Aí o que é que você fazia? Você que é o rei, você escrevia uma carta, pegava o seu selo, fechou a carta, como é que você selava a carta? Você pegava cera, derretia, e em cima da cera derretida,
você colocava o selo do seu reino, certo? Aí essa cartinha fechadinha, até o reino de lá, levada por um cara em cima de um cavalo. Né? E aí ele ia viajando aí 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30 dias aí, dependendo da distância, né? Enfim. E hoje não. Hoje, digamos, se fosse o caso de você manda o cara, um diplomata, né, fazer isso por, nem mais o rei que manda fazer, o diplomata vai lá fazer isso por você, né, vai conversar, enfim, né, é bem mais rápido. O cara pega um avião, chega primeiro, resolve, já volta. Se fosse o tempo do cara mandar o cara do cavalo tivesse na metade do caminho, o diplomata resolveu o problema inteiro já. Já sabe se deu certo e se não deu. Mas enfim, né? É engraçado a gente ver esses. Como a tecnologia muda a nossa vida, né? Mas enfim, vamos lá. Primeiro, você e alguém da sua família costumam ou costumavam se comunicar com outras pessoas por carta? Caso já tenha se comunicado dessa forma, conte a experiência para os colegas e o professor. Tá. Se vocês quiserem a resposta pessoal, tá, pessoal? Vocês não precisam responder toda vez que receberam uma cartinha ou algo do tipo. Mas seria interessante vocês, até como uma atividadezinha, vocês escreverem alguma experiência pessoal de vocês, se vocês receberam cartinhas ou não. Se não receberam, alguém da família. E eu garanto a vocês, se vocês perguntarem aos seus pais, provavelmente aí a mãe de vocês recebeu uma cartinha do pai de vocês, ou vice-versa, certo? Naquele tempo ainda era ainda mais comum do que nos tempos de hoje, certo? Mas eu garanto que muitos de vocês também já receberam uma cartinha. Enfim. Segundo, leia a saudação da carta que está na página seguinte e responda. Que assuntos você imagina que serão tratados nela? Apresente suas hipóteses aos colegas, né? Então a gente vai lá para a primeira, para a saudação, certo? Querido vovô Antônio, essa é a saudação que a gente tem, né? Então daqui vocês tiram, eu quero que vocês façam dessa saudação, querido vovô Antônio. Quero que vocês façam as hipóteses de vocês. Mas lembrando que ainda assim é uma resposta de cunho pessoal, tá? Mas quando você tem uma saudação dessa, você meio que tem algumas hipóteses, né? O texto a seguir revela as ações de uma menina que busca resolver o problema de um amigo comunicando-se com seu avô por meio de uma carta pessoal. Leio. E agora sim a gente vai definitivamente ler o gênero textual carta, tá, pessoal? Página 40, cartinha, querido vovô Antônio. São Paulo, 23 de maio de 2002. Esse adesivo foi a mamãe que me deu. Não sei vocês, mas eu mesmo tinha um ciúme com os adesivos do meu caderno. Eu não colocava assim, não. Tava lá, tava lá a folha de adesivo do meu caderno. Terminava o ano, continuava lá. Ninguém mexia. Ninguém mexia naquele... Mofava, molhava, alguma coisa. Ninguém mexia nos meus adesivos. Incrível, né? Mas enfim. Menino besta. Mas acontece. Eu mesmo tinha muito ciúme das minhas figurinhas. Aqui em São Paulo está frio. E que letra bonita, né? Tenho que dizer. Aqui em São Paulo está frio. Todo mundo estava falando que o inverno não ia chegar. Mas eu tinha certeza que ia sim. É como você diz. Tudo tem a hora certa para acontecer, como as estações do ano que nunca chegam antes nem depois. E como está o tempo na fazenda? Se Ribeirão Preto não fosse tão quente, a sua fazenda seria perfeita. Eu estou bem e feliz, porque logo vou voltar para casa. Acho que a semana que vem já vai dar para a Bienal, para ver a Bienal, lá no Parque do Ibirapuera. O que você acha o lugar mais agradável de São Paulo? Vou com um amigo. Como vai você, vovô? E a vovó Branca? Vai bem? Ela tem feito muita comida deliciosa? Inventou alguma nova? Eu estou com fome. E eu estou com fome. Ponto. Vocês estão comendo café com pão quente? Estou com muita saudade de vocês dois. Do burro de razão e de todos os meus amigos. Não posso perguntar de todos os meus amigos nem de todos os animais, porque tenho um assunto muito importante para tratar com você, vovô. É segredo o que eu vou contar. Por isso esse assunto exige aquele código secreto. Você me entende, não é, vovô? Ela mandou umas figurinhas aí, né? É o seguinte, esse amigo que vai comigo na Bienal não está tudo certo. Vou pedir para a mamãe comprar o ingresso para ele também. É o Deusinho. Ninguém conhece ele ainda.
Eu conheci na... Deixa pra lá. A história é longa. Longa, longa. Depois eu conto. Vovô querido, você sabe que você é o meu melhor amigo e é a pessoa que mais me entende. É por isso que eu vou pedir a sua ajuda para resolver um grande problema. Você sempre resolve todos. Vovô, esse meu amigo é muito, muito, muito pobre. Ele e a família dele estão sofrendo muito aqui em São Paulo. Eles moram num lugar que você nem imagina onde é. Às vezes eles não têm o que comer e às vezes passam frio. O meu amigo não está na escola. As irmãs dele, são 3, também não estão. O irmãozinho dele é um bebê. O pai e a mãe estão precisando de emprego, mas eles não acham. Meu vovozinho, você precisa arrumar um trabalho para eles aí na fazenda, Santa Rita. Aí tem casa, tem bastante terra para plantar, bastante animal, bastante fruta no pé. Aí faz calor, aí não tem polícia, ruim. E a mãe do Deusinho pode ajudar a Sebastiana e as duas vão ajudar a vovó. Espero uma resposta sua e a sua ajuda para esse assunto soslaio. Adoro você, vovô do coração. Um beijo da sua neta, Júlia Branca. Aí ela tem, né? Esse eu ganhei do Deusinho, o adesivo. Esse adesivo novo não é? Não é lindo? Era pra ter alguma interrogação aí antes dessas exclamações. Mas tudo bem. Minha marca registrada. E tem o desenho dela aí. Interessante, né? Apesar da letra ser bonita, teve algum. Não vou mentir, não. Teve alguns problemas para ler. Porque quando fizeram essa conversão, deixaram as pontuações bem clarinhas. Isso tornou um pouco mais complicado, certo? A leitura. Mas enfim, eu creio que todos tenham acompanhado direitinho. Eu vou fazer uma pausa para eu resolver esse problema na minha garganta aqui, pessoal. Já volto. Pronto, pessoal, resolvido. O tempo aqui em Recife continua mudando, com uma beleza. Toda vez que tem essa mudança drástica assim de clima, minha garganta vai pro ralo. Parece que tá adivinhando chuva, igual bode no interior. Começa a espirrar, eu sei que vai chover. É incrível. Mas enfim, vamos para página 42, por dentro do texto, certo? Primeiro quesito. Júlia Branca é uma criança dotada de recursos materiais suficientes para seu bem-estar. De que maneira ela descreve a vida do amigo Deusinho e da família dele, certo? Basicamente, o livro está dizendo que a menina, ela é bem de vida no sentido de que ela não pode reclamar da situação dela, e ela está pedindo uma ajuda, certo? Para o amiguinho dela. E de que forma ela descreve que o amiguinho dela está passando por necessidade, certo? E da família dele, obviamente. E 2. Transcreva do texto um trecho em que a menina demonstra reconhecer uma qualidade da avó. Aí, ou seja, na maioria do texto, está falando com o avô e das qualidades do avô e etc. Mas em um dado momento ela fala da vovó, certo? E das qualidades dela. Vocês vão lá e vão transcrever. Vocês vão pegar, fazer a citação, vamos dizer, por exemplo, aqui nesse texto ela fala que a avó, aqui nesse trecho, ela fala que a vovó é isso, isso e isso. Aí você bota 2 pontos, abre, abre aspas, transcreve, fecha aspas. Tá certo? Terceiro, ao contar ao avô um fato que considera ser um segredo, Júlia Branca diz que o assunto exige aquele código secreto. Porque a menina diz, você me entende, não é, vovô? Bom, talvez você não tenha entendido muito o contexto, mas é como se quando ela faz essa pergunta, obviamente, é como se ela estivesse sentindo-se na conversa. É uma retórica, tá, pessoal? Se ela está exigindo esse código secreto, quer dizer que é um assunto bem especial. Provavelmente esses dois envolveram um código secreto para determinados assuntos delicados, tá? Bom, e se vocês tiverem alguma dúvida do que é uma pergunta retórica, uma retórica é quando você faz essa pergunta e não espera uma resposta, certo? É quando você faz a pergunta e você já sabe a resposta. Não necessariamente você precisa de uma resposta do interlocutor, tá, pessoal? É quando você chega, por exemplo, e diz assim, ah, é, vou usar o mesmo exemplo que está aqui no livro. Quando você chega para alguém, você faz as coisas, você faz, se explica todinho assim. Você me entende, não é? Pô, você me entende, não é? Não precisa que a pessoa dizer, sim, eu entendo, certo? É mais só por força de expressão. Algumas vezes a gente faz perguntas por força de expressão e essas perguntas que não exigem resposta diretamente para a continuação da conversa,
são chamados de retórica, tá? Mas, enfim. O quarto. Os parágrafos do texto foram numerados. Localize e indique os números dos parágrafos correspondentes às restrições a seguir. Letra A. A menina começa a expor o problema do garoto ao avô. E letra B. A menina propõe uma solução para o problema do garoto. Vocês vão lá, transcreve. Letra A, tal número. Letra B, tal número. Realmente simples assim. Quinto, por que Júlia Branco interrompeu uma frase do sexto parágrafo com reticências? Certo? Bom. Aliás, desculpa. Sexto não, quinto, né? Porque Júlia Branco interrompeu uma palavra do sexto parágrafo com reticências. Exatamente. O que acontece, né? Ela ia contar a história, aí depois ela diz assim, deixa pra lá, deixa pra lá. Por que vocês acham que ela interrompeu essa história, né? Ela propriamente diz, né, o porquê. Mas aí eu quero que vocês expliquem com as palavrinhas de vocês, tá? Agora sim, a linguagem que Júlia usa para se corresponder com o avô é bastante afetiva. Transcreva alguns exemplos que comprovam essa afirmação. Vocês vão pegar lá e dizer, aqui seguem trechos que comprovam essa afeição da menina pelo avô. 2 pontos, aí vai. Abre aspas, tal, fecha aspas. Vírgula, abre aspas, tal, fecha aspas, vírgula. Vocês colocam, né? E aí, usando aquela regrinha da vírgula. Você usou o primeiro exemplo, vírgula, segundo exemplo. Chegou no último e último. Não usa vírgula no último, antes do último exemplo. Tá, pessoal? No sétimo, pesquise o significado da palavra soslaio e explique o uso na frase a seguir. Espero uma resposta sua e a sua ajuda para esse novo assunto, soslaio. Aí é que está. Eu sabia que vocês teriam dúvidas do que danado é um soslaio, tá? Mas dessa vez eu me precavi. Dessa vez eu não ia dar a resposta a vocês, tá? Eu tenho esse péssimo costume de dar a resposta de... Chega no texto, né? Aí vem uma palavrinha que vocês não conhecem. Aí eu... Olha, pessoal, isso aqui. Aí parece que é adivinho, é instantâneo. Quando eu dou a resposta, é quando a gente grita a atividade, obviamente, eu leio a atividade antes de passar para vocês. Mas às vezes passa despercebido, né? Você tá ali no calor da leitura, aí você, diz. Eu mesmo sou muito assim. Eu gosto muito de... Vocês voltam pela duração dos meus vídeos, que eu gosto de conversar e explicar muito as coisas, né? E aí... Mas dessa vez eu me segurei. Dessa vez eu me segurei porque esse sistema é bem interessante. Tá. E vamos para o oitavo agora. Lê as informações do envelope. Para o senhor Antônio de Matos Barreto, Fazenda Santa Rita, CEP 1590000, Ribeirão Preto, São Paulo. De Júlia Branca de Matos Barreto Benício, Rua das Carmélias ou das Camélias 1515, CEP 014260000, Perdizes, São Paulo, SP. Certo? Letra A. Localize no envelope e transcreva o nome completo do remetente. Lembrando, numa cartinha, a cartinha tem certas características, tá, pessoal? Primeira delas, quando você está enviando no envelope e você quer enviar a cartinha dentro, o envelope ele tem um certo padrão para que você envie, certo? Nem sempre é esse padrãozinho bonitinho aqui não, tá? O correio, não sei se ainda funciona nesse estilo, mas antigamente você podia mandar um envelope assim. De qualquer forma, se você não puder mandar um envelope assim, você pega esse envelope, coloca dentro do outro envelope e o correio manda. Mas basicamente, tem um remetente, as informações do remetente e do destinatário. E aí eu quero que vocês levem essa lógica para a vida de vocês, tá? Digamos que vocês não sabem o que é um remetente. E a carta geralmente é comunicação de um para um. Um envia, o outro recebe e lê, certo? De um para um. Mesmo que eu envie minha carta aos meus avós, aos meus tios, mais de uma pessoa, mas é uma comunicação de um para um. Digamos, vai de um endereço ao outro. Não é exatamente de uma pessoa para outra, mas ela sai de um endereço e vai para outro. E aí o que acontece? Tem as informações de quem está enviando a carta e quem está recebendo a carta. Digamos que você não soubesse o que era remetente. Como é que vocês saberiam, no caso, fosse, por exemplo, uma prova, vocês não sabem o que é remetente, eu não posso dar essa resposta a vocês. Vocês fazem o contrário. O que é o destinatário? Não é mais fácil de descobrir? Destino geralmente é algo para onde você está migrando, é para onde você vai. Destino é o ponto de chegada, seu ponto de chegada. Então, destinatário é para onde a carta está indo. Logo, remetente é de onde a carta está saindo. Então, a remetente, nesse caso, é a menina, enquanto que o destinatário é o avô dela. Certo? Então, você vai e transcreve o nome completo do remetente, o nome completo do destinatário,
o nome do bairro do remetente, certo? Letra B, agora volte a carta, localize e transcreva a saudação inicial, certo? Depois a despedida e depois a assinatura. Você vai lá e transcreve essa parte. Nono, quantos parágrafos foram desenvolvidos no corpo da carta? Isto é, do início do texto até antes da despedida. Ou seja, desde a primeira saudação até a despedida, quantos parágrafos houver, tá, pessoal? Vocês vão lá e dizem X parágrafos, N parágrafos. Décimo, se você tivesse escrevendo uma carta pessoal para uma pessoa com quem tem bastante proximidade, adotaria o tipo de linguagem usado por Júlia? Por quê? Aí fica uma resposta aí de cunho pessoal para a gente finalizar esta pequena sessão de leitura, né? Mas é bem interessante a gente trabalhar. Eu mesmo eu não vou mentir para vocês não, eu tenho um particular carinho, eu tenho um particular carinho pela carta. Eu acho um estilo, um tipo textual muito agradável, digamos assim. Mas enfim, né? Acho que eu me prolonguei demais já, né, nesse assunto. Vamos para a conversa entre textos. A intertextualidade entre textos é, é até irônico dizer isso, né? É redundante dizer isso, a intertextualidade entre textos. A intertextualidade, certo? Entre gêneros textuais, agora sim, é muito importante para a gente ter um discernimento e progresso da disciplina, tá? Professor, eu não entendi uma palavra que o senhor falou. Intertextualidade é quando você faz associação entre tipos de textos diferentes, certo? Quando você relaciona um texto com outro, é como se você olha características entre dois ou mais textos. É por isso que toda vez que tem uma seção de intertextualidade, o livro coloca como conversa entre textos. É um nome mais brando, para vocês não se assustarem quando vê, certo? Mas a gente chama isso de intertextualidade. Essa conversa inter quer dizer entre, sabe? Esse prefixo inter é entre textualidade, os textos, entre textos. Mas enfim, né? Vamos aí para a leitura da conversa entre textos. Até aqui você leu e estudou sobre mensagens instantâneas e carta pessoal. Agora vai ler e-mails e compará-los entre si e com os demais textos deles, viram? Foram tipos de textos diferentes, a gente teve mensagens instantâneas, agora a gente teve carta, agora a gente vai ter o e-mail. São tipos de textos diferentes. E aí, quiçá, vocês nem sabiam que eram textos. Mas dado que a gente viu que até imagens são textos, eu espero que não seja uma surpresa também tão grande para vocês, né? A língua portuguesa ela permite não só a língua portuguesa, as línguas em si, na verdade, né? Elas permitem esse uso da língua em outros contextos, outros gêneros sexuais. Isso é muito bonito de se ver, sabe? Que você não está preso a exatamente um parágrafo bonitinho. Ah, você vai fazer produção. Eu acho isso, entre aspas, assim, de certo modo até triste. Porque hoje em dia, uma produção textual está associado diretamente ao Enem. Produção textual não é só o Enem. O Enem é um texto argumentativo discursivo. E é assim, em termos, beleza, quando você conversa sobre determinado tema, é o melhor texto para se abranger um determinado tema, digamos assim, seus pontos a favor, contra e tudo mais, sua opinião, certo? É um dos gêneros mais interessantes nesse sentido. Mas de cunho literário, geralmente são muito pobres, né? Em relação a outros tipos textuais, por exemplo, o conto, a poesia, nesse sentido, tá? Não estou dizendo que você não possa fazer uso ou citação desses contos de textos literários para reforçar fazer alguma referência no texto discursivo argumentativo do Enem. Não, a questão não é essa. Mas a questão é que a produção textual geralmente ficou atrelada só ao Enem e acabou, e não é assim, sabe? E vocês estão vendo aí que que tem produções textuais, por exemplo, a atividade da semana passada foi produção textual em um estilo conversa do WhatsApp. Veja que coisa interessante. A gente está ali trabalhando textos não verbais, em elementos visuais, de layout e tudo mais, e trabalhando verbalidade, a linguagem no texto empregado, certo? Isso é muito interessante. Essa flexibilidade, certo? Na língua e sua apresentação nos gêneros textuais. Bom, mas vamos dar continuidade, tá? Primeiro, você tem e-mail, e aí o endereço eletrônico. Acho que ninguém na face da Terra usa mais essa palavra endereço eletrônico, né? Mas se colocou aqui, tem alguém que usa, mas vocês, jovens dinâmicos, criancinhas,
Pô, vocês podem até ficar com raiva chamar de vocês criancinha, né? Eu não sei. Vocês são novinhos. Muitos aí nem chegaram na adolescência ainda. Mas aí eu garanto que vocês só escutaram o e-mail mesmo, né? Eu no meu tempo, aí quando eu tinha, eu acho que o meu primeiro e-mail eu fiz algo, acho que na sétima, sexta série, na época do Orkut, meu pai do céu. Vocês nunca vão nem imaginar o que era um Orkut. E o Orkut era o seguinte, você tinha como se fosse o antigo Facebook da época. E você tinha, basicamente, as criancinhas da época que tinham para jogar, porque tinham joguinhos muito legais. Mini Fazenda, Café Mania. Eu, particularmente, era muito viciado nesses joguinhos, tá? Eu e minha família. Todo mundo jogava na minha casa, era incrível. Quando a gente comprou o computador, o primeiro computador da gente, em 2012. Não, minto eu, foi 2010. Ou foi 2012? Acho que foi 2012. Todo mundo da casa tinha um e-mail, todo mundo tinha uma fazendinha, todo mundo tinha um cafezinho para cuidar, todo mundo tinha hora de mexer na sua própria fazendinha, era legal. E daí que a gente hoje em dia não, hoje em dia eu voltei a usar e-mail porque é digamos assim, o meio de comunicação da faculdade mais utilizado, né? Nos trabalhos geralmente são mais utilizados os e-mails. Mas aí fica a resposta pessoal se você tem ou não um e-mail. Segundo, em quais situações você e sua família costumam utilizar o e-mail? Eu compartilhei um pouco das minhas experiências, vejo vocês. Vocês vão lá e dizem quando você usa um e-mail, para que você usa o e-mail. Hoje, geralmente, você só tem um e-mail do Facebook, né? Quem tem Facebook tem um e-mail, apesar de não usar o e-mail para outros afins, digamos assim. Terceiro, pelo assunto do e-mail, novos dados do projeto científico, do que você imagina se tratar, tá? E aí, está falando desse e-mail, tem um assunto, novos dados do projeto científico, vocês vão lá e dão sua resposta pessoal, o que acha que o e-mail vai tratar, tá certo, pessoal? Terceiro, não, desculpa, quarto, em sua opinião, qual seria a diferença básica entre esse texto e a carta de Júlia para o avô? Resposta pessoal, né? Mas eu já adianto para vocês migrarem no sentido, pessoal, de que com certeza esse texto não está com a mesma carga afetiva que demonstrada na cartinha e tudo mais, né? E aqui, como eu disse a vocês, na faculdade geralmente a gente usa muito mais o e-mail, é o meio de comunicação mais utilizado pelos professores, e tanto é que aqui vocês têm a mensagem de um professor enviando para os seus alunos da Unicamp. Unicamp, Universidade, certo? De São Paulo. O e-mail é praticamente o substituto das antigas cartas seladas, que enviávamos por correio e demoravam pelo menos 2 dias para chegar ao destino. Vamos conferir o e-mail enviado a vários destinatários. Nova mensagem para aluno 1, aluno 2, aluno 3. Assunto: novos dados do projeto científico. E tem a iniciação, né? Bom dia, caros alunos. Eu estou enviando, em anexo, os novos dados coletados pelo pesquisador Evandro Pascoal. Prestem muita atenção aos dados da segunda tabela. Eles são vitais para o projeto. Se inseridos de maneira errada, poderá comprometer a avaliação final do projeto. Atenciosamente, professor Marcelo Rezende, né? Centro de Computação da Unicamp. Essa imagem, esse e-mail, digamos assim, é bem padrãozinho de professores. Ainda mais agora, em tempos de pandemia, os projetos da gente que antes eram feitos em laboratório são feitos de forma remota, né? Então eles enviam para você uma tabelinha de dados e você faz as suas simulações no computador, né? Eu mesmo passei por muito esse período. Bom, mas dando sequência, quinto, a linguagem utilizada para escrever um e-mail varia de acordo com a intenção do locutor, com o nível de formalidade que a mensagem exige e com a proximidade e intimidade entre a pessoa que envia e a que recebe a mensagem, certo? Responda. É a mesma coisa que acontece hoje, só que no WhatsApp, por exemplo. Você conversa comigo, geralmente você tem, eu sendo professor de vocês, obviamente, quando você tem uma diferença de idade grande, você tem um certo apreço, um respeito, não tem tanta intimidade, você tem uma carga de formalidade maior. Se for, por exemplo, alguém da empresa, tiver um assunto, eu estiver falando com um professor meu, eu vou usar um estilo de linguagem. Se eu tiver num âmbito não profissional, digamos assim, e eu tiver que falar com um amigo, conversar com um amigo de trabalho, qualquer coisa do tipo, eu já vou usar outros tipos de linguagem. É importante a gente saber que a carga formal do texto ela varia de acordo com a com a quem vocês estão se referindo, né? Aí vocês podem perguntar, mas professor, então por que se a gente estava no WhatsApp? Aliás, esse é um dos motivos, tá? Porque eu pego tanto no pezinho de vocês para vocês escreverem corretamente no WhatsApp. Lembrando que, lembram que eu disse assim, olha, costume de casa vai à praça. E aí vocês
costumam escrever da forma que falam. E aí saem muitos errinhos no WhatsApp. Aí vocês pegam e dizem, professor, mas aqui a gente está acostumado nas redes sociais, escrever VC, PQ, Q, C, sei lá, esse monte de abreviações. E eu digo, tudo bem, digamos, são características desse tipo de linguagem, mas lembra também que a gente está num âmbito, apesar de ser o WhatsApp, apesar da plataforma ser o WhatsApp, é um âmbito escolar ainda. Então vocês têm que ter em mente esse discernimento e não ir pela máxima de costume de casa vai à praça, certo? Não é porque vocês falam assim com seus amiguinhos que é interessante falar na sala de aula desse jeito com o professor, com coisa. Não estou dizendo que é desrespeitoso, tá? Só não é legal. É outro âmbito e vocês têm que ter isso em mente. Bom, responda, né? A letra A. Quem é o remetente do e-mail? Lembrando, remetente quem envia, certo? Quem são os destinatários? Aí, obviamente, não está especificado quem são os destinatários, mas você consegue dizer quem é o grupo que vai receber, né? Esse e-mail. Qual é o assunto desse e-mail e a finalidade? O assunto está bem na cara, né? E a finalidade vocês vão tirar da interpretação textual. E letra D, qual é o nível de intimidade desses interlocutores? Né? O que é que eu espero que vocês escrevam nessa letra D aí? Que apesar de bom dia, caros alunos, igual, muito parecido com o querido vovô Antônio, né? Vocês podem ver que não há muita carga afetiva entre o professor e os alunos, diferente do que teve na cartinha, tá? Mas isso é normal. Se fosse uma carta, por exemplo, de um professor a um aluno, provavelmente seria do mesmo jeito. Não é porque é um e-mail que você demonstra menos afetividade, tá? Só que eram remetentes de... Os remetentes, não, desculpa, os interlocutores, eles têm relações diferentes. Então, por isso que tem essa diferença de carga afetiva nos textos, certo? E intimidade. Só o nível de intimidade é o que prediz desse jeito. Mas, enfim. Leia um e-mail enviado por Júlia Branca, a mesma remetente da carta do texto 4, à sua mãe, tá? A menininha que escreveu o texto para o avô, agora vai escrever um e-mail para sua mãe. De Júlia Branca para Áurea Maria. Data 26/5/2020. Às 6h25. Então, assim, né? Bienal. Assunto bienal. Bom, aparentemente ela cresceu, né? Estava em 2020, a carta foi em 2002. Não sei. Eu acho que talvez essa data esteja um pouco errada. De qualquer forma, né? Vamos lá. Mãe, finalmente arrumei tempo para ir na Bienal. Já estudei tudinho para a bendita prova de matemática e o inglês está na ponta da língua. Não quero mais ir no cinema porque me disseram que o Homem-Aranha é uma porcaria. Então achei ótimo porque assim... Vixe, que período longo. É uma porcaria. Então achei ótimo porque assim você não precisa faltar na sua meditação e eu posso ir na Bienal. Assim meu pai vai ficar contente porque ele está me cobrando para eu ir já faz tempo. Meu pai, que período longo. Período longo, pessoal, são esses períodos que não tem pontuação, ou até que tem pontuação, mas extensos demais no mesmo assunto. E quando você não faz o uso correto de pontuação, você termina o período não necessariamente é um parágrafo, é só a oração, tá? Lembrando que a oração pode ser a frase, no caso, ela não precisa ser finalizada antes da vírgula, tem todos os períodos, né? Você vê que vai durando o assunto e o fôlego vai acabando. E cadê que não vem uma pontuação? Certo? Você nota que tem um emprego mal utilizado da pontuação quando períodos muito longos assim são empregados, tá? E aí tem até interessante eu falar de pontuação, porque eu estou devendo uma atividade de pontuação para vocês, que é o seguinte. Períodos longos, eles são altamente renegados em produções textuais, tá? Períodos longos não são bem-vindos. Mas, obviamente, há sempre uma exceção. Há ferramentas literárias justamente para isso. Tá? Eu mesmo já li um texto que o autor fazia questão de deixar um período bem longo para enfatizar a falta de fôlego durante a cena. Né? É interessantíssima a ideia do autor. Né? Veja que coisa que autor genial, né? Não me lembro exatamente quem era, mas eu lembro que eu li um texto assim. Veja que coisa interessante. Mas normalmente não se usa períodos grandes assim. Porque você vê que você chega no final da frase, certo? E esqueçam o mito de você ter que colocar a vírgula quando quer respirar, tá? Não é exatamente assim, não. Mas em períodos muito longos você vê que o leitor vai, e não tem freio, gente. Não tem
não tem essa entonação na voz, só vai e não para. É desconfortável até para o leitor e para o entendimento é horrível. Mas enfim, vamos na sequência. Queria muito que você providenciasse 2 ingressos. Um para mim e um para um amigo meu, que você não conhece, mas vai conhecer. Ele não é da minha classe, nem da minha escola, nem da vizinhança. Ele é amigo de um amigo meu. Bicho. Ah, tá. Tô vendo aqui claramente que tá faltando um bocado de vírgula, né? Deve ser por isso. Foram poucas vírgulas utilizadas nesse texto. Mas, enfim. Ele não é da minha classe, nem da minha escola, nem da minha vizinhança. Ele é amigo de um amigo meu. Você vai ver como você vai gostar dele. Ele é muito legal. É da minha idade, do meu tamanho, sabe desenhar super bem. E quer ser bailarino. Ele sabe um monte de coisa. É muito inteligente. E eu ensinei para ele respirar no coração. Gente, como a falta de pontuação... Vocês veem como a falta de pontuação é complicada, gente? E eu ensinei para ele respirar no coração. E ele respirou. E gostou. Será que dá para você comprar logo os ingressos? Eu estou logo de vontade de ver todas aquelas obras que o meu pai vive falando. Até o Pedro já foi, só eu não fui. Mãe, não esquece que são 2 ingressos, tá? Te amo muito, 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 muito. Sua filhinha, Júlia. Nossa senhora, é muito desconfortável você ler textos assim. Foi bom que vocês venham aí, ao vivo, entre aspas, né? Mas você vem aí em cores, no caso, o desconforto que é ler texto sem pontuação. Você só vai e não para. É horrível de compreensão. Eu não tenho... por isso que eu pego tanto no pezinho de vocês. Gente, quando for escrever alguma coisa, já tenta usar pontuação. Escrevam bonitinho. Tem pausa, tem vocativo, tem pontuação. Escrevam, certo? Pontuação tá aí para ser usado, né? Eu já vi muita gente dizer, você escreve muito certinho, você deve ser muito chato. Não é assim, gente. A pontuação serve não é para você bancar o snob em alguns contextos, nem nada do tipo, dizer que sabe mais. Não. A pontuação serve para lhe ajudar na comunicação, tá? E aí, obviamente, tem casos que essa comunicação funciona, em casos que a comunicação não funciona. Provavelmente você, entre os seus amiguinhos, essa comunicação deve funcionar, porque vocês têm o mesmo modo de fala. Talvez na escola já não funcione tanto, porque já tem outro nível de intimidade com seus professores, e aí essa comunicação não seja transpassada de forma correta, digamos assim. Tá bem? Mas enfim, vamos adiante. Eu já adianto a vocês que a gente está quase terminando, tá? Não se aperreiem, não. Letra A. Que semelhança e diferença você observa entre os 2 e-mails e a carta pessoal quanto aos aspectos organizados do texto e linguagem? Aí você vai relacionar os dois. Você vai relacionar esse primeiro e-mail com a primeira carta dela e vai relacionar esse e-mail com outro e-mail, certo? Ou seja, primeiro você vai relacionar a carta da menina com o e-mail da menina e depois o e-mail da menina com o e-mail do professor e vai dizer as diferentes características que vocês puderam notar. Letra B. Qual a diferença entre os assuntos dos destinatários dos e-mails da carta pessoal? Né? Fica aí o questionamento. Na carta pessoal vocês puderam ver que o destinatário é bem diferente do destinatário dos e-mails do professor e tudo mais. Né? Os assuntos também são... Aliás, desculpa, pessoal. Essa letra B é referente tanto ao e-mail que ela mandou como são todos os textos, tá? Na verdade. Aí você vai descrever as diferenças dos assuntos destinatários de cada um deles, escrevendo cada um por um. Sétimo, na prática de leitura 3 desse capítulo, você lê a mensagem instantânea que João trocou com a avó, Lila. Na prática de leitura 4, leu uma carta que Júlia enviou ao avô. E agora leu um e-mail de um professor a seus alunos. Marque C para a resposta da carta pessoal, para as características da carta pessoal, e M para as características das mensagens instantâneas e e-mail. Certo? Vocês puderam notar aí uma série de características além desses 2 tipinhos de texto, tá, pessoal? Geralmente, geralmente a gente tem como e-mail seria o substituto tecnológico da carta pessoal, digamos assim. Mas vocês puderam notar aí que tem várias características que são empregues no e-mail e tem várias características que são empregues na carta. Puderam notar suas diferenças ao ler cada um deles, certo? Por isso que a gente pode fazer essa atividade sem eu abrir, por exemplo, um quadrinho para vocês explicando exatamente as características que eu tive que fazer no conto, certo? E na crônica, por exemplo. Bom. Letra A. Chega imediatamente ao destinatário se ele estiver conectado. Tá vendo que é bem simples? Letra B. Demora alguns dias para chegar ao destinatário. Letra C. É escrita em papel, à mão ou digitada.
Letra D, é escrita em aparelho digital, como celular ou tablet. Letra E, o texto costuma ser mais curto e dinâmico. Letra F, o texto costuma ser mais longo e desenvolvido. Letra G, podem ser inseridos vídeos e GIFs animados ao texto. E letra H, pode ser uma transmissão de mensagem em que os dois interlocutores estão sincronizados, como numa conversa face a face ou não. Vocês puderam notar aí, veja que mesmo sem eu abrir nenhum tópico, sem explicar exatamente para vocês, como foi fácil de notar as características de cada uma dessas. Porque são tipos de textuais tão difundidos que você nota a diferença. Então, ao mesmo tempo assim, um sendo sucessor do outro, mas são distintos entre si, que vocês conseguem fazer esse discernimento sem eu fazer um grande parágrafo, tá, pessoal? Vamos agora ao oitavo, e essa vai ser a última atividade de hoje, antes que a gente faça a transição para o encerramento da aula, tá, pessoal? Para as trocas de mensagens instantâneas, e-mails de todos os tipos, telefonemas, cartas pessoais, entre outras formas de correspondência, há leis que protegem a privacidade dessas comunicações. Leia o texto da Constituição Federal Brasileira de 1988, que trata do direito ao sigilo de correspondência. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. E aí, temos aí no parágrafo 12, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefonêmicas. E das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, né? Obviamente. Vocês estão assegurados por lei, quando mandam mensagem para um amigo e tal. Mas, por exemplo, se vocês cometerem um crime, a polícia tem o direito, em processo decorrente, ir lá, abrir, verificar. Por isso que eles puderam derrubar o WhatsApp uma vez. Engraçado, né? O WhatsApp... veja que interessante. E a gente não tem essa credibilidade no brasileiro. Mas o Brasil foi pedir ao WhatsApp alguns dados de conversa entre usuários e o WhatsApp disse, olha, a gente não guarda nenhum dado não. Aí o Brasil fez o que? Disse, beleza, pode deixar, tá certo. Foi lá, a ABIN, né, a Agência Brasileira de Inteligência, a Agência Nacional de Inteligência Brasileira, foi lá, abriu e descobriu pelo menos uns 30 terroristas em plano aqui durante a Copa do Mundo. Então, assim, veja que a gente conseguiu hackear dados do WhatsApp, nas plataformas mais seguras, comunicação ponto a ponto. Então, e a gente tá vendo que a gente não tem essa credibilidade no serviço de inteligência brasileiro, certo? É interessante a gente ver como as coisas... Como como brasileiro é danado, né? A gente tem um poder de certas coisas, a gente precisa só, às vezes, acreditar mais em si mesmo. Isso em todos os amplos aspectos da vida, na verdade. Mas vamos lá. Letra A. Qual é o direito garantido pelo inciso 12 do artigo 5º da Constituição? Tá, beleza. É isso mesmo, é o inciso. Quando vocês verem, pessoal, geralmente é assim. O artigo está dividido em incisos, que seria como se fosse subparágrafos, tá? O artigo ele vai servir como um parágrafo, mas aí tem uma pequena distinção, tá? Porque na Constituição também tem um parágrafo, que é dentro do inciso. É como se fosse de uma estrutura de dentro para fora, seria artigo, inciso, parágrafo. Creio eu. Tenho quase certeza que é assim. Toda vez que vocês tiverem esse númerozinho, o artigo ele vem assim, tá? Primeiro, quinto, sexto. O inciso ele vem assim, número romano. E o parágrafo ele volta a ser em ordinal, tá? Primeiro, segundo, parágrafo primeiro, parágrafo segundo e assim por diante. Parágrafo 1, eu não lembro se é cardinal, parágrafo 2, alguma coisa. Mas eu vou procurar para vocês e eu coloco aí em alguma partinha do vídeo, tá? Esse direito é garantido a todas as pessoas, transcrevam parte de lei que trata disso, tá certo? Então, C, o que você acha que pode ocorrer se esse direito for violado? Aí, resposta pessoal, tá? Letra D, em quais circunstâncias você acha que esse sigilo pode ser quebrado por ordem judicial? Meio que eu já dei um exemplo, né? E letra E, você já presenciou alguma situação do dia a dia em que as pessoas de seu convívio social deram mensagem celular ou carta de outra pessoa sem autorização dela? O que você pensa sobre isso, né? Eu mesmo já convivi bastante em casos desse tipo, tá? Invasão de privacidade, não deixa de ser, né? Há alguns casos em que você pode se justificar, mas não deixa de ser invasão de privacidade,
Tá? Há alguns casos que é justificável, existem, mas não deixa de ser invasão de privacidade, tá? Só para constar. Bom, de qualquer forma, finalizamos hoje por aqui, essa sessão trocando ideias, a gente dá continuidade no próximo, na próxima aula, tá certo? Lembrando que na próxima aula talvez a gente faça uma atividadezinha de sujeito e predicado, em vez de voltar diretamente ao livro. Mas, deixa eu só fazer a transição, que eu continuo a falar melhor para vocês, tá? Pronto, agora vocês já estão me vendo na telinha maior, tá certo? O que acontece? Não necessariamente, vocês forem passando aí as páginas, vocês vão ver que o livro vai entrar no uso gramatical de sujeito e predicado. E aí, como eu não gosto muito de como o livro aborda a gramática por si só, certo? Eu gosto de dar uma carga explicativa um pouco maior para vocês, mais ampla. Provavelmente a gente vai fazer uma atividadezinha de fixação, certo? Essa atividadezinha vai ficar para a próxima aula, creio eu, certo? Lá para segunda-feira. Quase certeza disso. Se a gente não fizer, não tem como não fazer. A gente tem que fazer. Porque senão a gente vai ter que parar no meio do livro, isso é muito chato. A gente vai ter que fazer essa atividadezinha. Então, mas basicamente é isso. Bom, pessoal, essa foi a aulinha de inglês. Lembrando, ou de inglês, desculpa, de língua portuguesa do 7º ano. Mais uma vez, essa vai ser nossa 8ª aulinha, fazer assim para vocês verem o númerozinho do livro. Aqui. Lembrando, essa vai ser a nossa 8ª aulinha que está indo ao YouTube, certo? Não é nossa 8ª aula, mas é a 8ª aula que está indo ao YouTube. Tá certo, pessoal? Bom, dito isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham gostado dos textos que nós lemos, certo? E ficarei no aguardo das respostas de vocês. Espero que sejam bem criativos nas mesmas, tá bem? Se preparem psicologicamente, porque eu sei que quando eu falo que a gente vai ter atividade gramatical, vocês arrancam os cabelinhos de vocês, sem motivo aparente, porque o professor maléfico de vocês fazem vocês copiarem muito, né? Basicamente é assim. Bom, dito isso, eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Agradeço quem pôde comparecer e interagir na aula. E até a próxima, tá? Um abraço bem grande a todos.